programa Histórias e Conquistas de hoje está imperdível. Eu estou aqui com a doutora psicóloga Fabiana Preto e ela é especialista em traumas humanos, curar os traumas das pessoas, o que muitas vezes acaba fazendo com que nós não alcançamos os nossos objetivos, né? Tanto profissionais como pessoais, esses traumas. Eu tô louca para saber sobre isso, eu tô louca para conversar com ela e saber também da sua trajetória profissional. Fica com a gente, nosso programa está começando. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu agradeço o seu convite, Larissa, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho, né? Transmitir um pouco de algum conhecimento que possa estar ajudando as pessoas. Com certeza. Você é psicóloga há quanto tempo? 23 anos. Nossa, é uma longa estrada. Sim, sim. Sempre atuou em psicologia clínica? Não, eu atuei um pouquinho com a organizacional e nesse meio tempo eu fiz várias outras coisas também, né? Uhum. Como a gente estava falando, o 7 do Enneagrama gosta de muitas coisas. Uhum. Eu sou o 7, então na minha caminhada eu sempre fui uma buscadora, né? Sempre fiz muitos cursos, várias áreas, sempre gosto de aprender. E eu sempre digo que o conhecimento não tem fim, né? A gente, quanto mais aprende, mais quer saber, né? Mas focado nessa área de desenvolvimento humano. Sim, principalmente, né? Então... Eu adoro descobrir como é que funciona a mente, como é que funcionam as pessoas e sou muito otimista em relação a isso. Acho que sempre tem uma solução para tudo, né? Então, eu achei interessantíssimo isso que tu me colocou, a questão dos traumas. Você trabalha com o trauma. Eu tenho um método, né, que é novo ainda, você me colocou, e trabalha o trauma das pessoas, é isso? Sim, Larissa, eu trabalho com um método que se chama EMDR, que é um método desenvolvido por uma psicóloga americana, a Francine Shapiro. Esse método está no Brasil há 10 anos e ele existe há uns 20 e poucos anos, então é pouco tempo, né? Se a gente for ver ao longo da história, dentro de todos os processos terapêuticos, é um método ainda muito novo. Poucos profissionais e poucas pessoas sabem que ele existe. E eu acho maravilhoso poder divulgar e falar sobre ele, porque ele realmente ajuda a curar traumas, né? E como é que eu sei que a pessoa tem um trauma e não somente uma situação adversa, normal, né? Porque às vezes tem uma limitação. E como é que eu sei que é um trauma e não só uma limitação? Bom, nós temos dois tipos de trauma, mais ou menos, que a gente pode enquadrar. Eu digo assim, de um trauma grande, que é aquele tipo de trauma que a pessoa sofreu ou um acidente de carro, ou sofreu uma perda de um ente querido, ou teve uma mudança drástica na vida, às vezes uma mudança mudança de trabalho. Enfim, são aqueles traumas que são muito bem marcados e que não ficam no inconsciente. Né? E que a pessoa sabe, lembra, às vezes não lembra todo o fato, ou se for no caso na infância, né? Pode ser casos de abuso, também perda, enfim, que existe uma memória mais inconsciente, mas que foi grave, tá? Que foi um fato, certo? Isolado. E aquele fato isolado, aquele evento é o suficiente para causar uma mudança de comportamento, né? Inicialmente esse método ele foi descoberto para tratar casos de estresse pós-traumático. Nos Estados Unidos existiam muitas mortes nos trilhos de trem suicidas, né? Então ela começou a tratar, a Francine, os maquinistas, que eles ficavam traumatizados e sentiam culpa. Imagina. Né? Então o estresse pós-traumático, ele tem algumas características que são sonhos recorrentes, né? Mas isso tudo é consciente? Isso tudo é consciente, a não ser que tenham fatos que estejam mais na infância, ou até pode ter na vida adulta, mas geralmente eles são fatos que a pessoa lembra. Então, sonhos recorrentes... Isso, a pessoa pode gerar ansiedade dentro de 3 a 6 meses, uma depressão grave, desenvolver uma depressão, se aquele trauma não é elaborado, né? Entendi. Então a pessoa começa a desenvolver alguns sintomas. Pode desenvolver uma ansiedade que não é característica da pessoa. A pessoa às vezes não consegue mais ter comportamentos ou
lidar com situações da vida que eram comuns, né? Por exemplo, se é uma pessoa que sofreu um acidente de carro e ela ficou com um trauma, né? Ela talvez não consiga mais dirigir, por exemplo, ou se foi de ônibus, ela não consegue mais entrar no ônibus. Então, depende, tudo claro, tem que fazer uma avaliação profunda, mas do tempo que a pessoa consegue ou não retornar a ter comportamentos, né, que antes ela tinha e que depois da situação não consegue mais. Então, tem que fazer uma avaliação, né, porque é normal logo em seguida a pessoa evitar a situação ou situações que estejam relacionadas com o evento. Né? Mas se essas situações persistirem, da pessoa continuar evitando, então tem que fazer uma avaliação e verificar a gravidade desse trauma. E existem os traumas que a gente chama que são pequenos traumas, que eles vão retraumatizando. Esses são bem característicos da infância. Né? Então são aquelas pequenas situações que o evento em si não é tão grave, não é tão sério, mas quando ele se repete muito na vida, ele se torna como se fosse um grande evento, porque ele cria um padrão traumático, né, que determina o comportamento ou a forma como a pessoa lida depois nas situações. Né? Então, por exemplo, se uma criança escuta, né, o pai, alguém da família dizer, toda vez que tem dificuldade lá na escola, né, mas você não consegue, você é um burro, você é incapaz, né? Ou se a criança escuta por várias vezes essa situação, ela realmente passa a acreditar. Né? E isso se torna um trauma. Por quê? Porque isso vai acabar determinando a maneira como ela vai lidar em relação a várias coisas que ela vai fazer, porque essa dificuldade que teve num exercício em matemática pode se expandir para outras áreas, para outras matérias, né? Porque ele começa realmente a acreditar que ele não é capaz. Entendi. Né? Então, assim, são exemplos e essas situações, elas são mais imperceptíveis e, na verdade, essas é que todos nós temos de alguma forma. Os nossos padrões de comportamento, por isso que no consultório eu acabo usando esse método não só para eventos grandes, né? Situações graves que a pessoa vem ou logo em seguida, o ideal é tratar logo em seguida, né? Do evento, eu imagino, né? que você ressignifique claro, esses eventos, porque né? os efeitos, né, e às vezes as pessoas ficam protelando, e até pode né? acontecer de novo, e você acaba vendo de novo justamente por você não se dar conta dessa questão repetitiva na sua vida. Larissa, isso é muito interessante, porque a tendência é repetir, é repetir. Né? Então, quando a gente se dá conta de uma situação que ela nos marcou, é bom logo já tratar e logo eliminar, para que a gente não repita essa situação. Entendi. E essas situações de infância, que são esses pequenos traumas que vão retraumatizando, né? Que a gente chama, elas, eu uso muito método para tratar elas. Porque, por exemplo, se a pessoa chega no consultório com uma dificuldade, ou na área profissional, ou na área de relacionamento, né? Por exemplo, não consegue, ou dificuldade às vezes até de falar, ou no trabalho, enfim, não consegue passar por uma entrevista de seleção, toda vez que vai se deparar com essa situação, né? Alguma coisa tem aí. E que a gente vai buscar, né? Então, lá pode ter sido na infância, na adolescência, em algum momento essa pessoa travou isso, né? Tem a raiz, existe a raiz disso. Entendi. E sempre a gente chama que não é um evento grande, mas um evento que foi se repetindo. Que começou ali. Começou numa situação simples, às vezes. Numa apresentação da escola que deu errado, alguma coisa deu errado, a pessoa ficou com vergonha, entende? Eu imagino que isso deva também acontecer muito em relacionamentos. Sim, com certeza. Amorosos. Na nossa vida, na verdade, todos nós
né, o nosso comportamento é resultado do que a gente fez, do que a gente passou. E nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, né? Claro. Então, a intenção não é acusar ninguém de nada. O mais importante é isso, sabe? É aceitar as imperfeições humanas, assim como aceitar as suas imperfeições humanas, né? São situações que acontecem, né? E o importante é que a gente precisa olhar para elas e saber que é possível tratar. Não que não se possa tratar tudo isso com uma psicoterapia ou de outras formas. Mas esse método ele foi desenvolvido para isso, né? Então é muito legal porque depende de como a pessoa responde, né? Como a mente da pessoa funciona, porque a gente faz uma estimulação no sistema nervoso central. Ele não é racional. Essa estimulação ela vai fazer com que o hemisfério esquerdo e direito do cérebro funcionem os dois ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Quando um trauma acontece, quando a situação traumática, o evento acontece, ele paralisa com uma carga emocional muito grande. Entendi. Então, o que prende aquela situação é a carga emocional relacionada com o trauma, né? E essa carga emocional, o nosso cérebro emocional, ele está sempre no presente, não é que nem o racional. Então é como se essa situação estivesse sempre ali presente. E ela que vai determinar comportamentos que a gente evite acessar aquela emoção que ficou ali. É muito interessante. Então, quando a gente trabalha no consultório, a pessoa vai formando um nó neural de várias situações, né? Que acabam tendo às vezes é o mesmo padrão de emoção. Entendi. Ou o mesmo padrão de comportamento, ou o mesmo padrão de pensamento. E que a gente não se dá conta, né? Então, as pessoas respondem. Mais ou menos de 30% a 40% dos pacientes respondem muito rápido. O que é esse muito rápido? Numa sessão, no máximo em 2 sessões, o evento ser curado. Olha, nossa. As pessoas ficam até assustadas, porque uma situação que te perturbou às vezes durante anos e de repente a tua identidade está relacionada com aquela situação, por mais que ela te perturbe, né? Ela está relacionada com aquilo. E de repente você está sem aquilo, você fica perdido, por pior que seja a situação. Sim, mais que ela dá te um vazio. limite, dá um vazio. Então, às vezes as pessoas se assustam, eu aviso, mas mesmo assim, né, digo, você vai se sentir muito estranho, porque de repente aquilo não tá mais, tu não precisa te esforçar, entende? Entendi. É o cérebro, é uma inteligência que o nosso cérebro tem. Da mesma forma que o nosso corpo, quando tem um corte, ele cura, né? Cura aquela ferida que está ali. Quando a gente faz essa estimulação simultânea dos 2 hemisférios, o cérebro aciona uma inteligência própria que ele sabe qual é o caminho para curar a ferida emocional. Adorei. É incrível, né? Doutora, nós temos que dar um tempo pro break, daqui a pouquinho estamos de volta. Ok. Estamos de volta, hoje conversando com a doutora Fabiana Preto e ela está aqui nos dando uma grande explicação muito interessante, muito inteligente sobre traumas humanos, mas eu quero voltar um pouquinho agora para a sua carreira. Qual que foi uma grande conquista profissional que você teve? Ai, a gente faz tanta coisa, né? Mas eu acredito que tem 2 coisas, de muitas coisas que eu fui fazendo, vários cursos que eu fui fazendo. Eu destaco essa questão de trabalhar com o MDR no consultório. Larissa, eu trabalhei na prefeitura durante 5 anos, no consultório particular. Eu perdi as contas, mas acho que atendi umas 3.000 pessoas. Nossa! E isso é muito gratificante. Porque pelo fato do método dar um resultado muito rápido, circula muita gente, né? Então eu atendo muitas pessoas, atendia muitas pessoas na prefeitura e como na prefeitura situações às vezes muito graves mesmo, e de ver o quanto esse método, né, pode ajudar. É tão gratificante isso. É uma realização muito linda, sabe?
E a biodança, que eu, né, 10 anos estou nessa caminhada, há 6 anos eu sou facilitadora de biodança, que é um outro sistema de integração e evolução humana, que é outra via de acesso, né? Não tem nada a ver com consultório, é com grupo, e que também, assim, eu vejo a transformação das pessoas e me encanta. Na verdade, a minha maior realização é ver que as pessoas estão transformando, que estão mudando, que eu posso estar fazendo alguma coisa, né? Por elas. Por elas. Eu, desde os meus 13 anos, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com pessoas. Então, ai, que maravilha. Eu não tenho como fugir disso, muito gratificante isso. Eu sei que você também tem cursos para mulheres, que você trabalha no desenvolvimento. O que tem de especial um curso para mulher? Então, vamos falar sobre um assunto que eu amo. Aproveitando que a gente está no mês das mulheres, né? Então, assim, há uns 10 anos também eu tenho um chamado para um olhar diferente para as mulheres, né? Ao longo dos anos foi mudando o meu interesse por qual área do feminino. Durante muito tempo eu me sentia muito atraída por ajudar as mulheres na questão sexual mesmo. Por ver ainda o grande número de mulheres que não sabem o que é o orgasmo, o grande número de mulheres que têm depressão relacionada devido à sexualidade que está reprimida. É mesmo? Né? Ainda existe, né? Então, isso assim era uma das coisas que me atraía muito, ainda continua atraindo, né? Mas, nos últimos 3, 4 anos, eu tenho observado e tem me atraído muito a questão de falar um assunto muito delicado. Espero que as mulheres me compreendam o que eu quero dizer. Mas assim, a gente sabe de toda a história de repressão da mulher, né? 5, 6 mil anos de repressão. Antes disso, tem toda uma história de deusas, né? De 30 mil anos que a sociedade era governada por mulheres. Não vou entrar nisso. Mas é muito bons recente. Tempos aquele, né? É verdade, 30 mil anos, pensa, né? Bons tempos a energia feminina, né? Uma coisa importante também destacar que mulheres e homens a gente fala, mas tem uma coisa mais importante que eu acho que a gente olhar, que é o yin e o yang, que é essa energia com os atributos do feminino e a energia com os atributos do masculino, né? Claro. Porque todo homem tem o yin e o yang, e toda mulher tem o yin e yang. E esse é o ideal, né? O equilíbrio. Na verdade, esses 5 mil anos de repressão do feminino, o homem e a mulher estavam em desequilíbrio, né? O homem era totalmente yang, que é o que o homem carrega até hoje, que é o machismo, um comportamento machista. Por quê? Porque não está conectado com o seu lado yin, com os atributos do feminino, que é o amor, que é a sensibilidade. Por que os homens não podem ter também? Né? Mas a diferença é que a expressão no homem, quando ele está em equilíbrio, a expressão, ela é uma expressão mais yang. Um pouquinho de características para entender, né? O yang está relacionado com objetividade, com racionalidade, com ação, com clareza. Se a gente for ver, tudo isso é ótimo. Todos os atributos do masculino são ótimos, assim como todos os atributos do feminino também, né? Que é a sensibilidade, que é o amor, que é o cuidado, que é a proteção, né? Por aí vai a introspecção, a lua, o mistério, a criatividade. Com certeza. Né? A questão é como o homem e a mulher fazem uso desses atributos. Então, o equilíbrio é quando o homem tem uma expressão yang, né, dos atributos do masculino. Quem não gosta de um homem tomando uma atitude, indo à frente, resolvendo um problema, né? Isso são atributos do masculino, né? Mas o homem também tem internamente, digamos assim, os seus aspectos yin, que se não estão bloqueados, ele também vai ter uma sensibilidade, vai ter uma percepção, vai ser compreensivo, vão ser ótimos pais, né? Claro. Então, no momento que ele está exercendo a paternidade, ele está em conexão com o yin dele. Porque o pai não está só no papel de dar o limite, né? Que isso está mais relacionado com a energia yang, tá?
E eu imagino que as mulheres, então você trabalha essa energia? Isso, uma das coisas é isso. Então a mulher é o contrário, né? A expressão é yin e internamente a mulher é yang. Entendi. Então o que acontece? Há 100 anos, mais ou menos, toda a revolução feminista foi necessária, foi muito importante, com certeza, para que a mulher pudesse ocupar um espaço na sociedade. Para isso, a mulher teve que se conectar com a sua força yang, certo? E o que acabou acontecendo? A mulher acabou tendo comportamentos do homem, comportamentos yang. Um desequilíbrio aí, né? Um desequilíbrio. E passou a competir com o homem. E eu sei que é difícil isso, mas o maior problema que eu vejo é a competição. A competição é um atributo do homem, não é do feminino. A mulher pode... cooperação feminina. É cooperação. Então, a maneira como a mulher está fazendo, ela está fazendo igual ao homem. Então, a gente diria que essas seriam as feministas, que é o contrário do machismo. Entendi. Tá? E as feministas o feminismo está relacionado com um comportamento social pela luta de direitos. Tá? Mas isso é um comportamento social, não é um comportamento pessoal da mulher. E aí que há muita confusão e que eu gosto de trazer para as mulheres entenderem. Tem algum exemplo prático desse comportamento feminino? Olha só, é muito simples, a gente tem que começar a observar no dia a dia. Esses dias eu estava no aniversário de uma amiga e ela convidou poucas pessoas e era um churrasco, né? E ela estava competindo com o convidado dela, um homem, a carregar o saco de carvão e fazer o churrasco. Então, assim... Esse tipo de problema eu não tenho. Pode levar. Mas o que eu quero dizer assim, ó, é um comportamento. Não é que a mulher não possa fazer tudo e que o homem também não possa fazer tudo. Mas quando nós estamos diante de um homem, por que não deixar o homem ocupar o espaço dele? Os homens estão perdidos. Os homens que estão aqui, eu sei que estão me olhando assim, eu sempre digo, né? O homem, ele está perdido, ele não sabe mais qual é o lugar dele diante das mulheres que estão feministas, que estão tendo comportamentos de homem. Entendi. E esse é o maior problema, porque a sociedade, ela não precisa mais dessa energia, nós precisamos sair disso. Então a mulher, ela pode continuar lutando sim pelos direitos iguais, ela pode continuar ocupando o espaço de trabalho, ela pode continuar fazendo tudo, mas ela não pode perder a conexão com a sua feminilidade, com o seu feminino. Por quê? Porque é essa energia que o planeta precisa. Nós não precisamos de mais competição, nós não precisamos de mais guerra, nós não precisamos conquistar mais nada. A gente precisa transformar. E é outra energia que a gente precisa conectar e resgatar. Então, quando eu falo no resgate, quando a gente fala no resgate do feminino, né, não é retroceder, de forma alguma. Talvez o planeta, na sua história, nunca tenha... Isso são reflexões minhas, né? Nunca tenha vivido um equilíbrio realmente entre o masculino e o feminino, entre essas duas energias. Segundo o princípio taoísta, tudo que existe entre o céu e a terra é regido por esse princípio. Porque são forças complementares, não são forças competitivas. Uma precisa da outra para sobreviver. Agora, claro, eu vou talvez defender um pouco essas mulheres, né? Sim. Não que eu tô, mas assim, não, eu sei vou que questionar, é bem difícil. Porque assim, talvez ela se comporta um pouco assim, porque muitas vezes quando você vai lidar com pessoas muito competitivas, né, e você se coloca numa postura mais cooperativa, você leva bala. Sim, né? Com então certeza. acaba trazendo esse lado agressivo justamente para se defender. Claro. A sensação que eu tenho do feminino é que ela não sabe lidar muito bem com isso, né? E muitas vezes
é necessária essa agressividade um pouco por ser uma autodefesa. Então é bastante complicado. Eu imagino trazer esse equilíbrio, cada situação tem a sua peculiaridade, né? Claro, com certeza, tu tem toda a razão, porque o Yang está em nós. Em alguns momentos a gente precisa ter, sim, acessar essa força Yang. Até para não deixar, muitas vezes, né, um outro Yang mais forte, às vezes até provalecido, né? Assim como existe muitas vezes relacionamentos assim, né? Se sobressair. Então eu percebo às vezes que talvez um pouco pode ser isso, né? Não estou dizendo que essa é a atitude ideal, talvez a melhor forma de fazer isso, mas eu acho que talvez esteja um pouco relacionada a esses medos, essas assim, ó, com certeza, Larissa, tem situações que a mulher vai fazer uso e que precisa. A questão é quando ela não precisa e ela continua fazendo, entende? Entendi. É esse o equilíbrio. Entendi. Por isso que eu digo, já costuma e já quer fazer sempre. Isso. Então o que a mulher... E a mulher está sofrendo muito por isso, porque qual é a tendência? Abraçar e sair fazendo tudo, né? Então a mulher está muito sobrecarregada, as mulheres estão adoecendo, nunca teve tanta doença de câncer de mama e de útero, porque está relacionada à repressão do feminino, né? Então, entende que é uma diferença muito sutil, por isso que eu digo que às vezes as mulheres podem não me compreender, mas foi ótimo tu ter feito essa pergunta. Não, eu compreendo perfeitamente, né? Mas é uma coisa assim que me ocorreu. Né, que eu fiquei pensando por que muitas vezes elas se comportam assim, né? Então, talvez um pouco nessa autodefesa. É para observar como você está usando o seu yin e o seu yang. Em que momentos, em quais situações. A mulher precisa equilibrar internamente essas duas expressões. Então, o curso que eu dou, a gente aprofunda muito nesses aspectos. Bem interessantíssimo, né? Dá para ir longe, né, com a conversa. Muito. Tem muito a explorar. Quer deixar teu contato, doutora? Sim, até porque eu vou começar um curso de mulheres daqui a 2 meses, são 5 encontros, né? 5 sábados, então o meu contato é 996759299. Perfeito. Quero agradecer a tua disponibilidade, a tua participação. Adorei o papo. Eu também, adoro. Eu acho que esse é um assunto maravilhoso, né? Nunca foi tão fácil, mas também nunca foi tão difícil ser mulher, né? É difícil e é fácil ao mesmo tempo pela liberdade, pelas conquistas que nós tivemos. Mas claro que nós estamos aí em busca de um equilíbrio, porque a sociedade precisa disso e precisa desse nosso lado cooperativo. E nós precisamos, porque estamos adoecendo. Muito bom. Adorei, querida. Também, grata. Gratidão a todos. Quero fazer um agradecimento muito especial para as lojas da Atrativa, aqui no Oswaldo Reis, 1540. Um beijo grande. E a você, nosso telespectador, eu torço para que tenham curtido, gostado do nosso programa. Obrigada pela sua atenção. Semana que vem tem mais histórias e conquistas.